aceitar o tempo. A gente ainda tem dificuldade de enxergar muito. Muitos de nós aqui, nossa capacidade, o nosso meio. Alguém fala assim, não, consegue. Boa noite aos amigos de casa e aos amigos presentes aqui no Centro Espírita Maria Madalena. Hoje, 15 de março de 2024. Estamos em março, no mês azul, e temos como campanha debate sobre a prevenção ao câncer coloretal. Iniciaremos agora o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 19, o mal e o remédio. Nossa amiga e irmã, daqui de nossa casa, Rita Nascimento. Atualmente, Rita atua como coordenadora dos cursos de estudos doutrinários da União Espírita Carlos Chagas. Muito obrigada, Rita do Nascimento. É Rita Nascimento, né? É toda feira? Ah, então que bom. Boa noite mais uma vez, muito agradecida. Eu que agradeço a oportunidade. Boa noite, pessoal. Boa noite. Todos me ouvem bem? Bom, é sempre uma alegria muito grande estarmos aqui nessa casa tão querida.
com corações amigos, né? Vou retornando depois de um bom tempinho, mas com muita alegria, com muita felicidade no coração. Eu vou convidar todos a gente fazer uma prece junto com as pessoas que estão nos acompanhando agora pela internet. Vamos fechar os nossos olhinhos e vamos agradecer. Senhor, muito obrigada por esta oportunidade de serviço, de trabalho. Obrigada, Senhor, por não desistir de nós, por a cada momento dar-nos a oportunidade de sermos uma versão melhor de nós mesmos. Ajuda-nos, Senhor, nessa noite, a mantermos a nossa mente, o nosso coração em equilíbrio e aproveitarmos cada segundo da conversa que teremos sobre o Evangelho. Muito obrigada, Senhor, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela tua providência constante em nossas vidas. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. Bom, o tema de hoje, o mal e o remédio. Como a Igara falou, está lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 19. Esse capítulo é todo dedicado à bem-aventurança, bem-aventurados os aflitos. E desde um pouquinho antes, para quem não estava aqui presencialmente, desde um pouquinho antes da nossa fala de agora, a gente está sendo convidado a refletir sobre as nossas aflições. E é muito interessante porque a gente, a todo momento, quando fala de aflição, a gente fala de coisas grandes, né? Pensa numa pessoa em aflição. A gente vai pensar em alguém que está passando por uma enfermidade grave. A gente vai pensar em alguém que está enfrentando uma guerra. A gente vai pensar nos irmãos que estão vivendo em situações de muita miséria, fora, inclusive, aqui do Brasil. A gente, normalmente, quando pensa em aflição, a gente pensa em algo que dói muito, né? Coisas mais grandiosas. E, às vezes, a gente esquece das pequenas aflições, né? E, recentemente, eu passei por uma situação que eu quero dividir com vocês. Que é engraçada hoje, mas, na ocasião, não vi tanta graça. Eu tive a oportunidade, ano passado, de ser convidada para coordenar um trabalho de supervisionar um trabalho de castração de cães e gatos. Então, quem me conhece há mais tempo sabe que a minha vida é recheada de cães e gatos. Né? Lá em casa é uma galerinha, né? A gente que mora de favor, né? A gente tem que pedir autorização para entrar na casa, e a casa é mais deles do que nossa. E aí, assim, foi uma oportunidade muito boa, uma oportunidade que eu já queria há muito tempo e que, de alguma forma, realizou um sonho meu, né, de colocar em prática essa campanha de castração, conscientização e tudo mais. E aí comecei esse trabalho em agosto do ano passado. A princípio foi um estágio que eu tive que passar. E aí eu fui efetivada nessa função de supervisão em outubro do ano passado. E aí estava eu, linda e bela, comemorando, né, essa nova fase da minha vida, esse sucesso, essa realização de sonho, falando para todo mundo que agora eu ia viajar o Rio de Janeiro inteiro, levando castrações e tal, enfim, aquela comemoração toda. E nessa empolgação, eu fui fazer parte de uma transferência, né, de um dos trailers, de um dos castramóveis, e eu, achando que eu podia fazer qualquer coisa, resolvi ajudar a empurrar o trailer. Quem já viu um castramóvel sabe que é uma clínica veterinária sobre rodas, e tem 7 metros de comprimento, 4 de altura, 3 de profundidade, e pesa pelo menos aí umas 3 toneladas. Mas aí eu me sentindo assim, a super mulher, né, a Mulher Maravilha, podendo tudo nessa nova fase, resolvi ajudar a empurrar o trailer. E aí fui lá, para empurrar o trailer eu consigo fazer, já empurrei carro enguiçado na rua. O que é empurrar um trailer? Para ajudar a posicionar melhor, em função da limitação ali do espaço. Nem era uma quantidade absurda que precisava empurrar.
mas me atrevi a fazer, a ajudar. E aí, eis que no momento de empurrar, um dos aparelhos, né, que estava ajudando a gente a fazer essa manobra, quebrou e o trailer escorregou. E uma das quinas do trailer caiu no meu pé. Na hora, eu confesso que eu não me toquei que era o meu pé. Estava aqui embaixo. Eu acho que a adrenalina estava tanto que eu só não conseguia sair do lugar. E aí alguém falou assim, Rita, o seu pé. Eu falei, é o meu pé. Está aqui embaixo. O que a gente vai fazer agora? Veio um monte de gente, levantaram o trailer e tal. Na hora, eu confesso que eu não senti tanta dor. O colega que estava comigo prontamente me deu um remédio, né, para evitar que eu sentisse dor. Eu só senti o incômodo do pé inchar. Mas eu falei, bom, não deve ser nada demais. Estou andando, não estou com dificuldade de andar. Vou viajar. Saí dali, medicada, com o pé inchado, mas eu tinha um compromisso de agendamento em Rio das Ostras. Então, eu saí dali, de Botafogo, né, onde a gente estava, fui para a rodoviária e fui para Rio das Ostras. Isso era uma sexta-feira, se eu não me engano. Fui para Rio das Ostras e tal, cumpri o que eu tinha que fazer, voltei para casa e falei, só botar gelo. O pé não desinchava de jeito nenhum. Vocês não têm noção do tamanho que ficou meu pé. Não senti dor nenhuma. Mas aquele incômodo de, poxa, estou botando gelo, o pé está pro alto e nada desincha esse pé. E aí, assim, eu tenho um histórico de ser muito teimosa para médicos. Tá aqui o meu digníssimo que não me deixa mentir. Eu normalmente vou para o médico quando eu estou morrendo. Não façam isso. Mas ele me convenceu, alguns colegas de trabalho falaram, você tem que fazer pelo menos um raio-x. Eu falei, não vai ser nada demais, não vai ser nada demais, enfim. Quebra do quarto metatarso. Vai ter que mobilizar. A calça jeans que eu tinha comprado há 2 semanas teve que cortar. Saí da emergência com a perna, né, imobilizada, por causa de um osso que eu acho que não tem nem centímetro. Mas eu não podia. Tinha que imobilizar, tinha que ficar com o pé para o alto, tinha que fazer repouso. Enfim, todas aquelas coisas que já quebrou um osso aí sabe o que tem que fazer. Para minha sorte, eu tinha que... Dava para ficar sem o gesso, dava para botar uma bota. E eu consegui a bota para imobilizar. Então, tornou isso um pouco menos traumático. Mas eu lembro da quantidade, assim, Eu lembro que eu saí do hospital falando, não, eu sou espírita, tá tudo bem. Olhei para o rapaz que imobilizou meu pé e falou, posso cortar? Pode. Mas eu estava, assim, tão plena no hospital. Pode cortar. Não, nada acontece por acaso. Não vai dar certo. Não vai ser nada demais e tal. A médica falou que é só fazer uma revisão daqui a 15 dias. Beleza. Estava eu confiante que em 15 dias eu ia me curar da fratura. E quando chegou os 15 dias, eu descobri que eu precisava ficar 6 semanas a mais do que aqueles 15 dias. Ali, eu confesso que eu desmoronei. E aí eu falei, poxa, no auge, no melhor momento da minha vida, que eu estava esperando há muito tempo, eu tenho que estacionar. Eu tenho que me limitar, não podia fazer as coisas que eu queria fazer, não podia subir no trailer. E às vezes eu insistia, e vinha alguém e falava, você não pode. E assim, para quem gosta de fazer as coisas, para quem não consegue ficar parada, ter que ficar parado é um desafio muito grande. E eu lembro que um dia minha mãe estava aqui no Rio, ela falou, quer ajuda para tomar banho? Eu falei, quero, não dá para tomar banho sozinho, tinha que ficar igual um saci. E aí ela foi me dar banho e tal, e ela, filha, tá tudo bem? E filho, depois de uma certa idade, a gente não quer preocupar os pais. E aí eu plena, fazendo cara de miss, sabe? Tá tudo bem. Aí ela só falou assim, tá tudo bem mesmo, filha? E aí eu desmoronei no banheiro, foi um chororô danado. Não sabia quem chorava mais. Onde tinha mais água, se era do chuveiro do meu olho. E naquele momento eu desmoronei, assim. E falei, puxa vida, por que agora? E aí eu questionei. Mas por que eu estou contando
essa história. Porque diante de uma guerra, de um câncer, da perda de um ente querido, o que é a fratura de um metatarso? Mas a gente conversava também um pouquinho antes da gente pensar na gente e não julgar o outro. A minha dor de barriga não cura a sua dor de cabeça. Então, a aflição só sabe o que é quem está sentindo. Naquele momento, o meu quarto metatarso era a minha aflição. E aí, quando eu comecei a ler e pensar em como a gente ia conduzir essa conversa, eu pensei, vou lembrar das pequenas aflições. E que, às vezes, na comparação, a gente acha que não é nada, ou que a gente não tem direito de se afligir por essas coisas. Mas nós somos seres humanos. E essas aflições, pequenas ou grandes, vão bater na nossa porta. Uma das coisas que o Espiritismo me ensinou é que nem sempre é o coração que tem que falar primeiro. Nem sempre a gente vai sentir ou vai agir de forma automática para ser caridoso, para ser bondoso. No caso dos aflitos, para ser paciente. Nem sempre. Mas o Espiritismo convida a gente a raciocinar. E muitas das vezes, talvez na nossa condição evolutiva, na maioria das vezes, o Evangelho vai apelar para o nosso raciocínio antes do nosso sentimento. E a gente, às vezes, vai fazer escolhas porque sabe que é o certo. Não necessariamente porque a gente quer fazer. Porque, às vezes, dá vontade de responder, dá vontade de dar o troco, mas a gente sabe que vingança, julgamento, não é o certo. Então, a gente vai fazer muitas das vezes escolhas porque a gente sabe que é o certo a fazer. Com o tempo, conforme a gente for evoluindo, que a gente for aprendendo a amar verdadeiramente, a gente vai fazer isso no modo automático. Mas, por enquanto, é um raciocínio que precisa prevalecer para a gente, na nossa condição. E a mensagem de hoje, quem escreve é Santo Agostinho. E Santo Agostinho, ele tem essa característica de apelar para o nosso raciocínio. Vou ler um trechinho aqui de como ele começa essa mensagem, mas prova de que é um espírito que apela para o nosso raciocínio são as respostas dele no Livro dos Espíritos. Quando a gente fala de aflição, do remédio para as aflições, e a gente descobriu há meia hora atrás que o remédio para as nossas aflições somos nós mesmos, é como a gente enxerga as nossas aflições e a sintonia que a gente se permite entrar. Ele fala muito de reforma íntima, questões 919 e 919A, que é o conhece-te a ti mesmo. E Santo Agostinho, ele chega a dar uma receita de como a gente faz para se conhecer e para ser uma versão melhor nossa a cada dia. E aí, sabendo que o Espiritismo nos convida à reflexão, ao raciocínio, uma fé raciocinada, sabendo que a gente pode, inclusive, questionar as coisas que a gente está sentindo, que a gente precisa olhar para dentro, que a gente precisa fazer a nossa reforma íntima e que a gente vive num mundo ainda de provas e expiações. Ele começa falando assim, para os aflitos. Se você perguntar quem está aflito aqui, o povo levanta as duas mãos e o pé. Né? Então, vamos lá. Ele começa assim. Será a terra um lugar de alegrias? Um paraíso de delícias? A voz do profeta não ressoa ainda aos vossos ouvidos? Não proclamou ele que haveria choro e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dores? Então, o que ele está falando aqui é por que a gente está esperando facilidade? Por que a gente acha que vai sorrir todo dia? Por que a gente acha que o ônibus vai chegar sempre na hora? Por que a gente acha que a corrida do Uber nunca vai ser cancelada? Por que a gente acha que alguém vai mandar uma mensagem e esperar você bem antes de apagar? Né? Então, assim, não existe facilidade. Nós não estamos numa escola tranquila. E aí ele continua. Vós que nele viestes viver, ou seja, quem veio para a terra, esperai, pois, lágrimas ardentes
e sofrimentos amargos. E aí a gente fala, ué, o evangelho não é para consolar? Né? E a gente está aqui, ó, espera chorar, meu filho. É isso que ele está falando aqui, ó, espera chorar bastante. E por mais agudas e profundas que sejam as vossas dores, voltai os olhos para o céu e bendizei o Senhor, por vos ter querido experimentar. E eu achei lindo isso, porque quando a pessoa não está pronta, a gente não testa ela. A gente não bota, a gente falava isso na terça-feira com a turma do ESG, lá do Carlos Chagas, que a gente não coloca uma criança de 5 anos para estudar numa universidade. Então, à medida que a gente vai ficando pronto, é que a gente vai sendo testado. Então, eu não sei qual é a aflição da sua vida. Né? E eu, graças a Deus, não tenho mais o meu dedo quebrado. Mas, se a gente está passando pelas coisas que estamos passando, algum motivo tem. E pode ter certeza, porque a gente está pronto para passar por isso. E aí ele continua ainda falando. Ó homens, então só reconheceis o poder do vosso Senhor, quando ele vos haja curado as chagas do corpo e coroado vossos dias de beatitude e felicidade? Então não reconheceis o seu amor, senão quando vos tenham adornado o corpo de todas as glórias, ele haja restituído o brilho e a alvura? Ou seja, Deus só é legal quando está tudo bem, né? Então, assim, eu tenho que estar muito feliz para acreditar que Deus me ama. E aí eu lembro muito de quando eu era criança, e às vezes eu queria muito uma coisa e meu pai dizia que não. Teve uma época, eu sempre gostei de Fanta laranja. Não recomendo, não posso recomendar, enfim, né? Estamos numa época em que a alimentação saudável está em alta, mas eu ainda gosto muito de Fanta laranja. E teve uma época na minha vida que eu tive uma alergia muito severa a corante amarelo. E refrigerante é um show de corantes, né? Uma salada de corantes. E aí eu tive que ficar um tempo sem comer nada. Nada que tivesse corante amarelo. Aí imagina uma criança de 8 anos, sem poder comer um fofura, sem tomar o raio da Fanta laranja, né? Sem poder comer alguma coisa que tem corante amarelo, que basicamente é 80% das coisas que a criança quer comer. E eu não podia. E aí minha mãe não deixava eu comer essas coisas, nem comprava. E na época eu achava assim, nossa, minha mãe está sendo muito ruim, não precisa de tudo isso também, né? Nem que seja um pouquinho. Aí às vezes vinha minha avó e falava só hoje. E eu ali na torcida da minha avó, né? Deixa eu comer só hoje. Enfim, e não deixava. Então, acho que para a criança era uma tortura. Mas se ela não fizesse isso, eu ia continuar doente. Então, às vezes, a gente passa por situações muito dolorosas. Mas lá na frente a gente vai entender que aquilo era necessário para a nossa evolução, para o nosso aprendizado. O mais importante de toda a leitura que Santo Agostinho traz para a gente nesse item é que nem toda cura é possível, nem toda felicidade é possível. Mas escolher viver em sofrimento é opção nossa. Né? Ficar sofrendo, remoendo as coisas é opção nossa. E apesar da gente não poder viver em plena alegria ainda, ou em total saúde, em alguns casos, o que a gente precisa pedir é força, coragem e resignação. Então, óbvio que a gente quer ser curado, não só do corpo físico, mas das coisas da alma também. Quem não quer se livrar de um vício, né, do chocolate, o vício, sei lá, do jogo, da bebida? Cada um de nós traz as suas enfermidades, inclusive espiritual. E todo mundo está na luta para se libertar delas. Mas, às vezes, não vai ser tão fácil. Ou melhor, segundo Santo Agostinho, não vai ser nada fácil. Mas a gente tem que olhar para o céu e pedir força, resignação, coragem. E aí ele ainda fala assim, ó, imitai aquele que foi dado por exemplo. E ele cita uma passagem do livro de Jó, falando que Jó uma vez disse, Senhor,
Conheci todas as alegrias da opulência e me reduziste à mais absoluta miséria. Obrigado, obrigado, meu Deus, por haverdes querido experimentar o vosso servo. Quem de nós, quando está na aflição, lembra de agradecer? Né? Se você já consegue agradecer enquanto a aflição bate, quando está ali no olho do furacão, né? Graças a Deus, Deus seja louvado e continue assim. Mas a maioria de nós, no momento em que a confusão vem, que a dor aperta, a gente reclama e chora. Normalmente é esse o nosso comportamento. E ele pede para a gente lembrar esse ensino de Jó. No momento que estiver doendo, da gente agradecer. E lembrar que a gente nunca está sozinho. A gente conversava isso também essa semana. O Espiritismo ensina que a gente tem um planejamento encarnatório. Né? Quem viu aí o nosso lar, né, que está fresquinho na memória da galera, vê o quanto é minucioso o planejamento encarnatório. E o quanto lá do outro lado, a gente acha que vai dar conta. Né? Inclusive, Santo Agostinho fala aqui. Quando a gente está lá do outro lado, fala, não, pode mandar. Manda que agora eu vou ser paciente. Aí a pessoa recebe a oportunidade de trabalhar no telemarketing. Né? Aí, enfim, tem toda a oportunidade de se tornar uma pessoa paciente na vida. Né? Aí, não, você é uma pessoa muito carinhosa, mas aí na sua vida acontece de você encontrar pessoas que não te ensinam o que é ser carinhoso. Né? E você vai enfrentar essas dificuldades. Mas lá do outro lado, a gente se sente como eu me senti no dia que eu empurrei o trailer. Não, manda vir que eu vou passar essa prova. E, na verdade, quando a gente chega aqui, com o véu do esquecimento, com as limitações da matéria, a gente sucumbe a muitas, né, das tentações, das facilidades, a preguiça, né? A gente falava isso aqui também no início, a preguiça, as desculpas, a falta de dinheiro, a falta de tempo, e a gente vai deixando para depois. A nossa evolução vai ficando para depois. Só que a gente esquece que deixar para depois não é deixar a coisa mais fácil, mais simples. Em alguns contextos, a prova vai vir com questões mais difíceis. Quem já teve de recuperação, quem já fez dependência na escola, sabe que a prova da recuperação normalmente é mais difícil do que a prova regular. Então, é escolha nossa, né? E aí, ele fala assim, ó. Desculpa. Mas ainda que chorasseis e sofresses a vida inteira, que representa isso ao lado da eterna glória reservada ao que tenha sofrido a prova com fé, amor e resignação. Buscai, pois, consolações para os vossos males no futuro que Deus vos prepara, e a causa dos vossos males no passado. E vós, que mais sofreis, considerai-vos os bem-aventurados da terra. Então, mais uma vez, ele lembrando aqui a questão da gente sofrer com fé, sofrer com resignação, sofrer com amor e buscar consolação nas promessas de Jesus. Jesus já fala para a gente há um tempão. Bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os perseguidos. Só que a gente, quando está aqui na matéria, a gente, apesar de saber que a vida não começa no berço e termina no túmulo, a gente ainda age como se isso fosse uma verdade. Então, se a gente lembrar mais que essa vida é extremamente passageira, se a gente pensar 80 anos, 90 anos, parece coisa dessa. Mas quando a gente lembra que nós somos espíritos imortais, 80 anos, 90 anos, 60 anos se torna um estalar de dedos. Né? Então, esse é o nosso esforço. É viver o dia a dia no plano material, lembrando que estamos no corpo físico. Nós não somos o corpo físico. E a verdadeira vida é a vida espiritual. Então, quando a gente estiver na dúvida do que fazer, eu esqueci seu nome que estava falando aqui antes. Neuza. Então, ela estava falando, eu achei muito interessante, que ela falou assim, será que se eu abrir meu pensamento, eu vou ter vergonha
ou vou mergulhar, né? Se todo mundo vê o que eu estou pensando. E aí, assim, eu fico pensando, quando a gente estiver na dúvida, pensa, quando eu chegar do outro lado, se eu escolher isso aqui, eu vou sentir vergonha, ou eu vou falar, ó, consegui, tem que ter uma estrelinha aí por causa disso, hein? Aturei aquela pessoa que não devia. Consegui não falar, consegui ficar calado. Consegui perdoar. Consegui conviver com a pessoa sem jogar na cara dela o que ela fez comigo. Então, assim, são desafios que a gente vai construindo aos pouquinhos. E não adianta a gente querer que seja rápido. A natureza não dá saltos, a doutrina também fala isso. E não é da noite para o dia. São pequenos passos. E Jesus, ele também não espera da gente. Deus não espera da gente que a gente tenha essa mudança drástica. Senão, ele não teria escolhido os 12 que ele escolheu quando esteve encarnado aqui. Senão, ele não estaria contando conosco para a regeneração do planeta. Então, assim, achar que Deus se surpreende com as nossas más escolhas também é ingenuidade nossa. Até quando a gente erra, para Deus não é surpresa. Quando a gente se coloca em aflição por alguma má escolha nossa, Deus não fica surpreso nem chateado. Ele só talvez pense, vou ter que arrumar uma outra forma dessa criatura aprender. Qual vai ser a forma didática dessa vez? Né? E aí, ele fala aqui, Santo Agostinho, né? Fala sobre a questão do remédio. Que remédio, então, prescrever para os aflitos? E aqui ele cita, que remédio prescrever, por exemplo, para os atacados das obsessões cruéis, de males cruciantes. Só tem um remédio infalível, a fé e o apelo ao céu. É o hora que melhora, né? É aquela frase de caminhão, aquela frase de efeito que a gente vê por aí. Hora que melhora. Ou aceita que dói menos. Né? São essas frases que a gente tem que levar para o nosso dia a dia, porque é o que vai fazer com que a gente passe pelas provas, talvez com mais leveza. Olhar para o problema e ver nele uma oportunidade de evoluir é virar a chave, é ligar o interruptor, né? Que a gente falava aqui anteriormente. Ao invés de ficar na escuridão, enxergando só o problema, vamos ligar o interruptor, acender uma luz no nosso coração e ver o que eu faço. Quais são as oportunidades? Veio a doença? Ok, então o que eu aprendo com essa doença? O que essa doença vai me trazer de benefício espiritual? Porque talvez na matéria só vai trazer dor, mas espiritualmente pode trazer um valor imenso para a nossa evolução. E aí ele fala, a fé é o remédio certo para os sofrimentos. Mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se esvaem aos poucos os poucos dias sombrios do presente. Então, apesar da gente achar que o mundo está perdido, que não tem solução, às vezes, para muitas coisas, em tudo tem ali uma passagem, né? É tudo passageiro. Eu lembrei também, quando eu li isso aqui, essa passagem, que no filme do Divaldo tem uma cena que ele está conversando com Joana de Ângeles e Joana fala para ele que um dia, quando ele chegar na espiritualidade, ele vai ver que o mundo não era como a gente vê, que as pessoas, os locais não estavam ali como a gente realmente via, mas que cada pessoa, cada contexto, cada situação era um instrumento pedagógico de Deus para fazer a gente evoluir. Então, às vezes, a gente atravessa a rua para não falar com alguém. Eu já fiz isso, gente, confesso. Né? Inclusive, gente da família, desculpa. Mas tem hora que a gente não quer ver a pessoa, né? Já são tantos traumas, tantas coisas assim, que machucam, que a gente às vezes vê e fala, é melhor fingir que não vi. Mas, às vezes, nem se atravessar a rua e fingir que não vê, a gente perde a oportunidade de diminuir os débitos daquele laço. Né? Então, assim, por mais difícil, às vezes é melhor enfrentar a situação e tentar demonstrar algum tipo de cordialidade, de amor, de carinho, do que aumentar
a nossa dívida, a nossa distância lá na espiritualidade. Bom, ele termina também falando: felizes os que sofrem e choram, que suas almas se alegrem, porque Deus acumulará de bem-aventuranças. Relembrando o que Jesus já tinha falado para a gente. Só tem uma coisa que eu queria destacar. Não é porque Santo Agostinho está falando aqui para a gente olhar para as dificuldades de forma mais positiva e enxergar o lado bom daquilo que aparentemente é ruim, que a gente precisa negligenciar algumas coisas. Então, não é porque a doença é um instrumento de cura espiritual ou de reparação, de resgate, que eu não vou aceitar um tratamento médico. Não é porque a depressão, a culpa, de alguma forma, traz à tona uma reflexão de mais atitudes e provoca uma necessidade de reforma íntima, que eu vou ignorar o psicólogo. Não é porque essas coisas acontecem que eu vou deixar de tomar um medicamento, que eu vou deixar de frequentar a casa espírita, a igreja, enfim. Então, não é porque a gente precisa ver o sofrimento como uma bênção que a gente vai aceitar de forma passiva. É para a gente aceitar de forma pacífica, não passiva. Porque é justamente na dor que a gente facilmente é movido a sair da nossa zona de conforto. Então, essa era a reflexão que eu queria dividir com vocês. Me fez muito bem ler o capítulo inteiro. Recomendo que vocês também leiam o capítulo inteiro, quando chegar em casa, antes de dormir, até em preparação para dormir. Que na prece de hoje a gente lembre de agradecer, inclusive pelas dificuldades, né? E que a partir de amanhã a gente enxergue a vida com outros olhos. Fiquem com Deus, muita paz, e eu vou retornar aqui para a Gara para continuar os trabalhos da noite. Obrigada, Ritinha. Posso chamar de Ritinha, né? Pode. Obrigada. É a nossa Ritinha mesmo. Nós ficaremos aqui discutindo a noite toda. Muito obrigada. Lembrando aos amigos de casa e aqui aos presentes, que na sexta-feira, dia 18, às 18 horas, temos a prece coletiva e o estudo do Livro dos Espíritos, às 18h30. No dia 22, a próxima sexta-feira, teremos a palestra mensal com o irmão Marcos Machado. Nós temos uma pequenininha aqui, andando, Ritinha, com o nosso irmão Marcos Machado. No dia 29 de março, não teremos o nosso encontro, nem o vídeo, por ser sexta-feira da Paixão. Agora, iremos terminar a nossa transmissão. Boa noite e fiquemos com Deus.